Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos começando mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito rápido para a sua empresa com o Banrisul Giro Digital. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações, edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quando o negócio precisa de rapidez, conte com o Banrisul Giro Digital. Crédito parcelado, contratação online, recursos liberados rapidamente. Tem agro, tô na Guaíba. O assunto de abertura do programa desta sexta é fumicultura. A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo e a Associação dos Municípios Produtores de Tabaco emitiram manifestação conjunta defendendo maior equilíbrio na classificação e na comercialização do tabaco na relação entre produtores e a indústria. A posição foi deliberada em assembleia ordinária e será encaminhada ao Sindicato da Indústria do Tabaco e à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. O documento ressalta a importância da cultura para a economia regional e aponta a necessidade de alinhar práticas de mercado à realidade dos produtores e à sustentabilidade da cadeia produtiva. As entidades expressam preocupação com o atual contexto enfrentado por produtores e indústria, especialmente no que se refere à classificação do tabaco e à formação de preços. A avaliação é de que o cenário exige maior atenção aos custos de produção, à oferta e ao equilíbrio financeiro dos envolvidos. Neste sentido, defendem que a classificação ocorra de forma justa e transparente, assegurando a valorização da produção e contribuindo para a estabilidade econômica do setor. Bem, o assunto agora é o acordo firmado entre o governo federal e o Google para aprimorar os dados do Cadastro Ambiental Rural. A iniciativa prevê que o Google disponibilize um conjunto inédito de imagens de satélite em alta resolução, referentes ao ano de 2008, quando foi estabelecido o marco temporal para a regularização ambiental no Código Florestal de 2012. A nova base de dados, com imagens até 6 vezes mais detalhadas, permitirá mais precisão na identificação da vegetação nativa existente à época, explicou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A gente tinha imagens, mas não com a grau de resolução e essa alta resolução que a Google vai nos permitir fazer. E justamente com esse acordo vamos qualificar a base de referência do CAR, permitindo maior precisão na análise dos cadastros e na verificação das informações declaradas, especialmente em relação à situação da vegetação nativa no marco temporal do Código Florestal. Ao disponibilizar imagens com maior resolução e qualidade, ampliamos a capacidade de identificar com maior clareza situações como os limites dos imóveis, as áreas de preservação e os passivos ambientais, reduzindo incertezas e fortalecendo a consistência das análises. Newton Neto, diretor sênior de parcerias do Google para a América Latina e Canadá, destacou que a colaboração público-privada transforma inovação tecnológica em serviços para o país. Essas parcerias são essenciais para ampliar a aptidão do Estado em converter dados em decisões soberanas, seguras e eficientes. Essa colaboração técnica disponibiliza 2 recursos essenciais para as autoridades do Brasil. A primeira é um mosaico visual, ou o mapa de base visual, uma ferramenta otimizada para verificação e interpretação direta por especialistas humanos.
E a segunda é um mosaico analítico, ou mapa de base analítico, estruturado especificamente para o processamento de dados e análises automatizadas via aprendizado de máquina. A parceria começa com cobertura completa das imagens para os estados do Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nos demais estados brasileiros, ela será inicialmente parcial e ampliada posteriormente. O projeto conta com apoio técnico do Amazon e do MAP Biomas. E também, a partir desta quarta-feira, esse novo conjunto de imagens também estará disponível ao público no Google Earth e no Google Earth Engine, serviços de navegação por mapas e fotografias da empresa. Reportagem Thaísa Vitória. Obrigado, Thaísa. E agora o assunto no Guaíba Agro é a nova lei que amplia vagas em creches e pretende equacionar a defasagem na educação infantil também no campo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que amplia a oferta de educação infantil em creches e pré-escolas em todo o país. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1º de abril, determina que os municípios garantam vagas de forma proporcional à população, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. A nova legislação altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e estabelece que não pode haver diferença na oferta de vagas entre o campo e a cidade. O objetivo é assegurar acesso igualitário à educação desde a primeira infância. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que até 2022, apenas 20,7% das áreas rurais tinham cobertura de educação infantil, enquanto nas áreas urbanas o índice chegava a 40,3%. Com a mudança, a expectativa é ampliar o atendimento no campo e reduzir essa desigualdade. A lei também reforça a responsabilidade dos municípios na oferta de vagas e deve contribuir para o desenvolvimento educacional e social das crianças em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Obrigado, Claudimário. E agora a gente fala de pecuária, pois a FEBRAC destaca o avanço da rastreabilidade bovina para atender às exigências do mercado internacional. A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC, defende o avanço da rastreabilidade bovina e avalia que o sistema deve ganhar peso nas exigências feitas por compradores da carne brasileira no mercado internacional. A entidade acompanha a iniciativa conduzida pela Secretaria da Agricultura no Rio Grande do Sul para ampliar esse controle nos rebanhos. O vice-presidente técnico da FEBRAC, José Arthur Martins, afirma que alguns mercados compradores da carne brasileira já vêm adotando esse tipo de exigência. Inclusive, alguns mercados compradores da nossa carne já estão fazendo esse tipo de exigência e vendo com muito bons olhos todo esse projeto que está sendo desenvolvido aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, uma parceria da Secretaria da Agricultura, da qual a FEBRAC também faz parte e vem apoiando bastante todo esse movimento. A rastreabilidade bovina permite acompanhar o histórico de cada animal, do nascimento ao abate, e é apontada pelo setor como ferramenta de controle sanitário e de transparência na cadeia produtiva. O sistema envolve a identificação individual dos bovinos e o registro de informações como origem, vacinação, alimentação e movimentações. Esse controle atende a exigências sanitárias de mercados importadores e também contribui para respostas mais rápidas em casos de surtos sanitários. Apesar disso, a adoção do sistema ainda enfrenta entraves, especialmente entre pequenos e médios produtores, que relatam custos elevados e dificuldades de adaptação às tecnologias exigidas. Martins afirma que a rastreabilidade deixou de ser tratada como item secundário e passou a ser necessidade do setor, e reforça que a FEBRAC acompanha o projeto conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, aqui no Rio Grande do Sul. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China confirmou a detecção de 2 focos de febre aftosa em 2 províncias do país. O comunicado informou que os casos envolveram mais de 6 mil bovinos, dos quais 219 apresentaram sintomas da doença.
Após os surtos, as autoridades locais implementaram imediatamente planos de resposta emergencial, incluindo abate, desinfecção, descarte seguro, monitoramento e triagem e investigações epidemiológicas. A China é o principal comprador de carne bovina do Brasil. Recentemente, atendendo a um pedido de investigação por parte da cadeia produtiva local, o governo chinês adotou uma salvaguarda e impôs cotas de importação do produto. Para os fornecedores brasileiros, o volume é de 1,1 milhão de toneladas por ano, inferior à quantidade embarcada no ano passado. Ainda assim, as exportações de carne bovina do Brasil registraram um novo recorde em fevereiro, com a própria China e os Estados Unidos como principais clientes. Os embarques atingiram 267.300 toneladas, com receita de 1,4 bilhão de dólares, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Bem, agora no Guaíba Agro, o assunto é a entrega de 158 máquinas e equipamentos agrícolas pelo Ministério da Agricultura a 141 municípios do Rio Grande do Sul. Ainda no mês de abril, outros 20 equipamentos serão entregues, totalizando 178 máquinas. O repórter Eduardo Souza traz os detalhes. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. A iniciativa integra o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, voltada à modernização do setor agropecuário, ao aumento da produtividade e à redução das desigualdades regionais por meio da mecanização no campo. O evento também marcou um ano de criação do programa, instituído em fevereiro de 2025. Foram entregues basculantes de 12 e 6 metros cúbicos, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, caminhões-pipa de 10 e 20 mil litros, retroescavadeiras e rolos compactadores. As máquinas serão destinadas a municípios das regiões metropolitana de Porto Alegre, Caí e Sinos, Litoral, Vale do Paranhana, Costa Doce e Centro-Sul, Zona Sul, Central, Fronteira Oeste, Missões, Celeiro e Frederico Westphalen, Alto Uruguai, Norte do Estado, Planalto, Planalto Médio, Serra, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Centro-Serra. Os equipamentos foram adquiridos pelo MAPA com recursos de emendas parlamentares. Da redação, Eduardo Souza para o Guaíba Agro. Muito obrigado, Eduardo. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito rápido para sua empresa, com o Banrisul Giro Digital. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar do caruru aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quando o negócio precisa de rapidez, conte com o Banrisul Giro Digital. Crédito parcelado, contratação online e recursos liberados rapidamente. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, e no Guaíba Agro, neste segundo bloco, a gente vai falar de uma nota técnica que foi divulgada pela Secretaria Estadual da Agricultura, com orientações sobre os riscos e as formas de prevenir a entrada do caruru gigante nas lavouras gaúchas. A praga, considerada quarentenária pelo Ministério da Agricultura, já foi confirmada em São Paulo e aqui perto, no estado catarinense, por isso toda essa preocupação, né, para que não chegue até o nosso estado. E a gente vai saber um pouco mais, então, da nota técnica, não é? Das principais medidas de erradicação e exatamente, não é? As características, não é, dessa praga, conversando a partir de agora com a Deise Feltes Riffel, que é chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura. Deise, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Oi, Sandro, é um prazer estar com vocês novamente. Satisfação. Bom, tá chegando perto, não é? Assim como outras pragas que, por exemplo, não é? O greening ainda não chegou aqui nos nossos citros e essa preocupação com o caruru, porque a gente já tem aí registros de incidência que atingiram e prejudicaram muito lavouras de soja quanto de milho nesses estados que eu falei, não é, Deise?
Exatamente, Sandro. É a nossa maior preocupação porque ele tem um potencial de se dispersar muito grande. Então, como ele ficou uns quantos anos restrito a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mesmo a gente fazia os monitoramentos, mas agora ele veio se aproximar mais da gente, né? Ele está muito próximo à divisa do nosso estado, de uma região altamente produtora de soja e milho, né? Pois Então, é um alerta a mais que acendeu para a gente. Caruru palmeri. Bom, é uma planta daninha. Qual é a origem dela? Ela é exótica? Vem da onde? Como é que apareceu essa planta? Ela é exótica. A gente já tem diversos carurus aqui no país, né? Só que qual é o problema desse caruru específico? Ele é muito resistente a herbicidas, né? Ah, entendi. E ele é muito agressivo no sentido de ele cresce rápido, ele produz muita semente. Então, isso acaba sendo um problema porque ele é muito agressivo, né? A gente convive com outras espécies de carurus, né? Enfim, todo mundo tem algum na sua lavoura, né? Sim. Mas esse ele é muito agressivo, por isso a nossa preocupação maior. Eu tô vendo Estima-se que ele tenha vindo isto. Ele pode produzir no mínimo 200 mil sementes, tu imagina? Até 1 milhão, potencial. Daisy. Que loucura, hein? Exatamente. Aí tu pega uma lavoura bem nutricionalmente, ele vai produzir muito mais, né? Assim como os grãos. E eu acabei de interrompendo vocês, ia dizer exatamente qual é a origem, não é? Do caruru. Isso, estima-se que no Brasil ele tenha entrado com máquinas contaminadas que vieram dos Estados Unidos, que lá a praga já se encontrava, e aí máquinas foram importadas, não passaram por um processo de limpeza correta, e aí foi dessa forma que ele entrou aqui no país. E acredita-se que também é dessa forma que ele se espalhe no trânsito de máquinas ou até de caminhões, né, no pneu, alguma coisa assim. E aí o trabalho de intensificação exatamente nessa fiscalização, na vigilância, não é? Exatamente. Nosso trabalho, ele é constante, independente do período, né, de a gente ter essa ameaça, a gente sempre faz os monitoramentos nas lavouras, né, e verifica a presença dos carurus, verifica se algum deles pode ser esse, se a gente tiver suspeita, a gente coleta, manda para o laboratório oficial, para realmente descartar que seja. Até agora a gente não teve nenhum, a gente já teve algumas coletas no passado, mas os colegas já estão bem treinados a campo para detectar ele. Ele tem umas características bem peculiares que fazem com que a gente consiga diferir ele das demais. E essa é a ideia da nota técnica também. Orientar os produtores para identificar ele e os manejos para a gente poder se prevenir da melhor forma possível, né? E esse manejo, o que ele é? Ele é físico, é químico, é biológico, é arrancar mesmo o pé? Como é que faz? É arrancar mesmo e destruir, porque herbicida, como eu te falei, ele já não apresenta resposta, né? Então não adianta a gente entrar com herbicida, porque ele é resistente, né? Então o ideal é a gente não deixar que ele semente a campo, porque se ele sementar, entra numa colhedora, dispersa muito facilmente. Então para o produtor ele tá atento para proceder o arranquio da planta e a destruição antes de sementar. E não é tão difícil, porque ela é uma planta que cresce bastante, né? Exatamente. Digo, não é tão difícil de arrancar, né, Daisy? Não, exato. Ele é uma planta... Claro, a gente tem todas as questões climáticas que influenciam muito, né? Mas se a gente conseguir com que ele não realize a sementação, que não tenha essa possibilidade, a gente já está dando um ganho grande, mesmo que a gente não consiga daqui a pouco arrancar completamente a planta, mas se ela não sementar, a gente já vai estar retardando o processo de infecção. Tá. Pois eu tô vendo aqui, o crescimento pode ultrapassar 5 centímetros por dia. Né? Existem estudos que chegam a 7. Nossa. Imagina, quase dá para enxergar a olho, né? A diferença dele, ele é bem agressivo mesmo. E reproduz assim como... ela é dioica, não é? Então... Isto. Ou seja, tem as plantas masculinas e femininas separadas, isso aí, a variabilidade genética aumenta consideravelmente, não? Aumenta muito, e com isso também a possibilidade da gente ter mais e mais resistência, né? Porque os indivíduos mais adaptados, eles vão se mantendo ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente está tão atento nessa praga. Tá. As folhas, quais as características fisiológicas da planta, hein?
Assim, ele pode apresentar uma estrutura semelhante a um V, esbranquiçado, mas não obrigatoriamente. Certo. Ele também tem uma outra característica importante, que é uma espécie de um espinhozinho na ponta da folha, e ele costuma ter o cabinho da folha maior, muitas vezes, que a própria folha. Então, quando o produtor encontra ali, se ele verifica, essa parte do cabinho aqui é maior, isso pode ser um indicativo. E com base nisso, a gente vai eliminando ou botando mais suspeitas na planta, né? Perfeito. Tá certo. Bom, encontrando um possível caruru, qual é a orientação? Bom, isso diz na nota técnica, é imediatamente chamar o serviço oficial, não é? Exatamente. Pode procurar daqui a pouco a Emater, a Secretaria de Agricultura do município, mas a gente também está aí à disposição, tem os canais para entrar em contato com a gente, porque aí daqui a pouco, estou com dúvida, pode tirar uma foto, mandar para a gente, e a gente tendo essa dúvida, a gente vai estar indo coletar para encaminhar para o laboratório, enfim, então descartar ou confirmar a presença da praga aqui. Esperamos que seja descartar, né, Sandro? Claro, com certeza. Bom, monitoramento frequente, a limpeza das máquinas e implementos, como você disse, mas acima de tudo também não é usar material certificado, não é, Deise? Com certeza, né? Ter uma semente de um local que tu confie, que tenha todas as garantias, né? Não, às vezes o barato sai caro, né? O produtor, às vezes, ele quer economizar com uma semente um pouco mais suspeita, vamos dizer assim, e ele pode estar uma série de coisas que ele pode estar botando na sua lavoura que podem vir a trazer riscos no futuro, né? Vale até para a semente salva, também para a semente produzida em casa. Com certeza. Com certeza. O cuidado é sempre, a precaução é sempre a melhor forma, né? Tá bem, exatamente. Tá certo. Não é? A gente tem tantas outras preocupações aí, não é? Com outras pragas, já mais uma não precisa, né, Deise? Exatamente. Por isso que a gente está aí sempre alerta, né? Trabalhando sempre na prevenção e buscando, né? Continuar livre dessas pragas que seriam tão prejudiciais, né? Ela entra na soja e no milho ou pode entrar em outra cultura também, não? Ela entra principalmente na soja e no milho, mas é um caruru, né? É uma planta daninha. Pode estar presente em qualquer lugar, numa beira de estrada, numa fruticultura, enfim, poderia estar. Estima-se que essas duas culturas, né, a soja e o milho, são mais tem um risco maior pelo fato do trânsito das máquinas mesmo. Sim. Mas não descartamos as outras culturas também. Perfeito. Aproveitar que a Deise está conosco, como é que está o controle da ferrugem asiática? Como é que a gente tem acompanhado? Então, a ferrugem asiática, assim, o relato que os produtores têm trazido para a gente é que este não foi um dos piores anos, como se imaginava, né? A gente teve bastante esporos, mas os relatos não são, assim, de que ela tenha sido muito agressiva. Que bom. Nesse ciclo. Tá bom. Bom, ainda, e agora para encerrar, sobre ainda o caruru, ele gosta de clima quente, não é? Ele gosta de clima quente, como toda planta, prefere uma boa umidade, um solo mais fértil, mas ele se adapta em qualquer local, ele é bem adaptado, assim. Bom, então vamos ficar de olho, é o caruru gigante que já vem aí chamando atenção lá nos estados paulistas e aqui bem perto, em Santa Catarina, já traz aí esse alerta e para uma disseminação que a gente quer que exatamente não aconteça. Estou vendo aqui perdas de quase 80% da produtividade na soja, 90% no milho. Nossa, bota os custos lá em cima, dificultam. Até a própria operação da colheita dificulta, não é? Com certeza, tu vai ter muito mais impureza na hora que tu entregar o teu grão numa cooperativa, né? Tu vai ter mais impureza, tu vai ter daqui a pouco uma maturação mais irregular. Exato. São vários prejuízos se acumulando, né? E a gente acompanhou, não é? A questão das exportações, me parece que um navio lá de São Paulo que estava indo para a Ásia, estava com resíduo de caruru, a China mandou de volta. Então pode trazer um embaraço comercial muito grande também, não é? Exatamente, e um prejuízo muito grande, né? Então, em todos os sentidos, né? E um fechamento de um mercado, né? É bem problemático para o setor, né? A gente vê isso na pecuária e o impacto que causa, né? Então a gente está trabalhando constantemente para evitar essas barreiras, né? E porque quando a gente está falando
do milho, aí a gente está falando ao mesmo tempo, não é, de carne de aves, de suínos, né, principalmente, não é? É um importantíssimo, não é, Alimento, grão, né? Nutricional, e a soja da mesma forma, nossa, é a nossa principal commodity agrícola. Perder mercado nesse setor aí pode ter um impacto gigantesco, é verdade. Com certeza. Tá bem, muito bom. Deise Feltes Riffel, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura, muito obrigado. Já está publicado no site mesmo a nota, né? Da Agricultura. Exatamente, já está publicado no site e a gente permanece à disposição a qualquer dúvida que a sociedade tenha, que vocês também tenham, tá, Sandro? Podem entrar em contato com a gente, que a gente está aí para inclusive auxiliar. mandando um vídeo, uma foto da lavoura, se tiver, né? Alguma suspeita, né? Isso, se tiver suspeita, né, fazer fotos diversas, né, detalhes das folhas, da flor, enfim, tudo que puder auxiliar, porque às vezes a gente não consegue estar indo atender todas as denúncias, né? Então, se puder nos encaminhar, como tu falaste mesmo, foto, vídeo, já, pelo menos para a gente consegue ou confirmar a suspeita ou descartar por algum critério, né? defesavegetal@agricultura.rs.gov.br é o e-mail para você que tiver alguma suspeita ou alguma dúvida, pode encaminhar então nesse endereço eletrônico. Deise, exatamente. Isso aí. Muito obrigado pela participação aqui no Guaíba Agro mais uma vez. Certo, sempre à disposição, Sandro. Um abraço. Outro. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e crédito rápido para sua empresa com o Banrisul Giro Digital. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify e em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontramos neste sábado, a partir das 8h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.